Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Estamos iniciando hoje uma série de 3 estudos que tem como tema geral o amor e a justiça de Deus. Como vocês podem ver, também estamos iniciando hoje uma série de estudos do Entre Linhas de Férias, né? Nós estamos aí tirando alguns dias de férias, estamos em Mandirituba, aqui próximo a Curitiba, aqui no estado do Paraná, pessoal. Nós vamos estudar nessa série, tentar desvendar um pouquinho mais sobre esse tema tão controverso sobre amor e justiça. E aí o autor traz algumas perguntas. Será que o amor e ira, eles têm alguma relação? Será que Deus nos ama incondicionalmente? Será que é possível comprar o amor de Deus? E se você fosse definir o que é o amor? O autor fala que cada um traria aqui a sua própria definição de amor. Então nessa série nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre como o amor e a justiça de Deus são expressos aqui na Terra. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos ter a participação com o Alexandre, o Marcos André e a minha participação com as perguntas para consideração. Apresento aqui para vocês também o nosso guia de estudo, que está com um design, um layout diferenciado, e espero que você continue conosco estudando. Hoje nós vamos estudar o tema Deus ama com generosidade. Então, espero que você continue aí curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Mesmo de férias, não vamos deixar de estudar a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, nesse início, pelo menos dessa temporada, nós não teremos aqui os comentários, né, devido à falta aqui de alguns recursos, né, e também por questões de tempo, mas nós queremos agradecer a você. Não deixe de comentar, não deixe de se envolver com o conteúdo, isso ajuda a promover o conteúdo aqui dentro da plataforma, beleza? Vamos então, antes de iniciar agora esse estudo, num lugar tão lindo desse, buscar o Senhor em uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nos deste a oportunidade de desfrutarmos alguns dias de repouso, alguns dias de comunhão com os nossos familiares, dias alegres. Sabemos de famílias, ó Pai, que também estão enfrentando dificuldades nesse momento, mesmo que muitos estão de festas, outras famílias, infelizmente, estão de luto ou estão em um leito de dor, Senhor. Queremos, nesse momento de oração, colocar todos nós, todas as nossas vidas em Tuas sagradas mãos, junto com o pedido, Senhor, que o Senhor continue derramando o Teu Santo Espírito para que a Tua palavra, principalmente nesse novo tema sobre o amor e a justiça, que a gente possa entender, compreender e principalmente esclarecer para esse mundo que tanto carece do Teu amor, Senhor. Continue usando aqui o Alexandre, o Marcos André, a mim e a cada ouvinte, como ouvinte e disseminador da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Infelizmente a gente está com uma gravação hoje um pouquinho mais improvisada, não estou no nosso estúdio habitual, que é a sala da minha casa. Hoje eu estou aqui no quarto de visita da casa do meu pai, estou passeando de férias, estou em Cascavel, Paraná, mas nem por isso a gente vai deixar de gravar essa que é a última lição do ano. Na lição da semana passada eu já falei bastante com vocês sobre Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Passou o Natal, mas não passou o Ano Novo ainda. E a gente está estudando a nova lição já do novo trimestre, mas ainda no velho ano. A lição, ela vem já com um primeiro tema muito bonito, muito legal. Gostei bastante e a expectativa para o trimestre está alta, a expectativa é boa. O título geral da lição, então, é O Deus de Amor e Justiça. A gente vai falar muito sobre o amor de Deus, a natureza do amor de Deus nesse trimestre. E, se parar para pensar, é um estudo que começa agora e que segue para a eternidade, né? Porque a gente vai ter o amor de Deus, o sacrifício de Cristo e o amor de Deus manifesto no ministério de Cristo como nosso objeto de estudo ao longo da eternidade. Pelo menos é essa a nossa esperança. É interessante que já no texto de abertura, né, o autor da lição, ele vem apresentando aqui Deus como um sofredor, Deus como uma figura que também é vítima do mal, uma figura que também sofre
com o mal e que sofre por amor, e sofre por nos amar. Ele aponta também como o amor de Deus ele deve ser uma chave de leitura importantíssima da Bíblia. Quer dizer, a gente entende a Bíblia e entende cada texto bíblico a partir do paradigma do amor de Deus. E vem, por fim, trazendo ali a figura de Oséias, né, como sendo um dos textos da Bíblia em que se manifesta o amor de Deus de uma forma muito bonita. Um Deus que é rejeitado, um Deus que é traído, que sofre, mas que ainda assim persiste no seu amor para com o seu povo. O autor da lição da semana e do trimestre é John Pickman. Ele é um PhD, né, um doutor, portanto, professor da Universidade Andrews, enquanto escrevia o texto da lição, editor da revista Adventista, e professor de teologia e filosofia cristã na Andrews. Temos aí, portanto, as melhores expectativas, ótimas referências e a esperança de que a gente tenha aí um trimestre muito proveitoso. A nossa lição dessa semana tem por título Deus ama com generosidade. Começa no sábado, dia 28 de dezembro, e se estende até o novo ano aí, então. Vocês vão começar a estudar essa lição essa semana e só vão terminar de estudar ela no ano que vem. Não podia deixar a piada de tiozão passar, né? O texto do verso para memorizar, ele está lá no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 4, e diz assim: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. A lição de sábado, ela vem tendo no corpo da lição aí um diálogo que a gente já estudou na semana passada, na lição passada do trimestre passado, que é o diálogo de Pedro com Jesus, aquele momento em que Jesus pergunta por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes Jesus fala para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Esse ato, essa conversa de Jesus e esse questionamento de Jesus a Pedro é muito importante, porque ele apresenta aqui uma oportunidade para que Pedro se arrependa e para que Pedro possa reafirmar o seu amor por Jesus depois de haver negado Jesus também 3 vezes. Então é uma oportunidade em que Jesus oferece a mão para a reconciliação com Pedro. Por isso é uma passagem muito importante, mas ela também nos leva a uma pergunta, não dirigida agora a Pedro, mas que transcende Pedro e chega até nós hoje. Você, Alexandre, me ama? Você, ouvinte do canal Entre Linhas, me ama? É isso que Jesus está nos perguntando. A resposta a essa pergunta é uma resposta que ecoa pela eternidade e é uma resposta fundamental, é um ponto de partida muito importante para nós os cristãos hoje ainda. A lição de domingo, dia 29, tem por título Superando expectativas razoáveis. Tem um texto base que está em Êxodo 33, versículo 15 até 22, e é um texto muito legal, é um texto bonito, que retrata muito do amor de Deus e da forma como Deus manifesta esse amor pelo povo, por meio do perdão, mas além do perdão, por meio de uma companhia constante de Deus com o povo durante a peregrinação do deserto. É interessante a gente voltar para alguns capítulos antes, né, do capítulo 33, e nós temos ali um contexto, né, em que o povo adora o bezerro de ouro, o povo trai a Deus, trai a confiança de Deus, se prostra diante de outros deuses, rejeita a lei em alguma medida, mas se arrepende. E Deus, ele age para restaurar esse povo. E aí tem uma conversa entre Deus e Moisés, que acontece num cenário muito interessante. Havia uma tenda fora do arraial, para que o povo não fosse consumido também. Moisés vai até essa tenda. O povo fica olhando Moisés de costas quando Moisés entra para a tenda. E depois que Moisés entra na tenda, desce uma nuvem sobre essa tenda, que é a presença de Deus. Ali, Moisés tem um diálogo com Deus. E nesse diálogo, Moisés pede
a Deus pelo povo. Moisés intercede pelo povo diante de Deus. E Moisés pede ali que Deus continue com o povo. Que Deus esteja presente no arraial. E Deus fala que ele vai estar, e que ele estará guiando o povo. E que ele será bom, e que ele será generoso porque ele quer, com quem ele quer. Ele tem a atribuição e o poder de escolher ser generoso, misericordioso, longânimo, porque ele é Deus, é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus de compaixão. Em seguida, Moisés pede para ver a glória de Deus. Que ousadia, né? Moisés pede para contemplar a glória de Deus. E a resposta de Deus é generosa, é bonita. Deus fala para Moisés assim: eu farei passar diante de você toda a minha bondade. É muito significativo isso. Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus responde para Moisés: Moisés, eu vou passar diante de ti toda a minha bondade. A glória de Deus é bondade, é amor. Então, o caráter de Deus é manifesto a Moisés ali. E Moisés não pode contemplar diretamente a Deus. O que Moisés pode é ver de costas, por uma fresta nas pedras, nas rochas, Deus passar enquanto cobre o rosto de Moisés com as mãos. Porque a glória de Deus era tão grande que ela poderia fulminar Moisés. Mas Deus manifesta diante de Moisés toda a sua bondade. A gente caminha agora para a lição de segunda-feira. E a lição de segunda-feira, dia 30 de dezembro, ainda não é Feliz Ano Novo, ela tem por título Amor Não Correspondido. E aí vem trazendo aqui nessa lição a figura de Oséias como um exemplo do amor de Deus por nós. Oséias é um livro belíssimo, eu me lembro já há muitos anos de estudar uma lição de Oséias e de ficar chocado, impressionado e maravilhado com o texto dessa lição, em que Oséias, ali num livro inteiro, Oséias é um profeta que se casa com uma mulher adúltera, com uma mulher de prostituição, e que passa toda a sua trajetória do casamento tentando resgatar essa mulher, tentando recuperar essa mulher, tentando oferecer para essa mulher a pureza e as dádivas de um casamento santo. E essa mulher o rejeita repetidamente. Quando a gente lê esse texto, a gente rapidamente se identifica com Oséias, né? É fácil identificar com quem é bom. A gente se identifica com Oséias e pensa assim: nossa, por que que Deus forçou esse homem a ficar com essa mulher? Por que que... Ai, Oséias era tão bom e essa esposa era tão ruim. A gente precisa se identificar com a mulher de Oséias, porque nessa profecia, né, nessa grande metáfora que é a história do casamento de Oséias, a parte que cabe a Deus é a parte de Oséias. E a parte que nos cabe é a parte da mulher de prostituição, da mulher adúltera. O que Deus está apresentando por meio da história de Oséias é que ele é capaz de perdoar, ele perdoa, ele está na condição de superioridade moral diante de nós. Portanto, Deus nos ama não porque nós merecemos o seu amor, mas ele nos ama porque ele é amor. Ele nos ama porque ele nos ama, não compete a nós ganhar ou validar ou merecer esse amor. O amor de Deus é um amor oferecido de forma voluntária. E aí o texto base da lição de segunda-feira é o texto do verso para memorizar, que diz assim: é um convite ao arrependimento, né? É um convite à conversão e é um convite também à fidelidade. A gente está ainda no Entre Linhas de férias, eu acredito que na próxima semana já vou conseguir gravar com vocês no estúdio mais organizadinho, mas a gente não podia deixar passar uma lição tão bonita como essa. E deixo aqui minhas saudações, meu abraço a todos, desejo um feliz ano novo e a gente se vê no próximo ano e na próxima semana. Vocês seguem agora com Marcos André, meu muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que nos encontramos aqui mais uma vez para mais uma temporada, mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos iniciar um novo ano com uma nova temática falando sobre a justiça e o amor de Deus, que são complementares. Algumas pessoas pensam que existe uma contradição entre amor e justiça. Pelo contrário, nós vamos aprender sobre como esses dois temas se complementam, como o amor e a justiça de Deus caminham juntos.
Eu espero que possamos nos desenvolver mais, aprender a amar mais ao nosso Salvador e nos tornarmos mais parecidos com Ele, mais parecidos com o nosso Senhor. Dando continuidade ao estudo de hoje, que você já começou com o Lúcio e com o Alexandre, nós vamos para a parte de terça-feira, amor concedido livremente, que é o amor ágape, aquele amor que Deus concede pelo seu próprio desejo, porque Ele deseja nos ofertar amor, Ele deseja nos dar esse amor, um amor que é incondicional, um amor que não depende da nossa resposta, um amor que é muito mais parecido com o amor de mãe, com o amor de pai, que mesmo quando o filho é rebelde, o pai e a mãe continuam amando os seus filhos, continuam desejando o seu bem. E isso só pode ser comparado, né, nos parâmetros humanos, o amor de Deus só pode ser comparado a esse tipo de amor. Ainda assim, é uma comparação um pouco pálida, né? Nós não temos parâmetro na Terra para comparar o amor de Deus, né? Essa comparação falha quando nós vemos aí algumas mães que abandonam seus filhos, alguns pais que não correspondem ao amor que deveriam ofertar aos seus filhos, mas para que possamos ter um exemplo, né, dentro daquilo que nós podemos compreender, Deus compara o seu amor dessa forma, o amor de uma mãe amorosa, de um pai amoroso, né? Então Deus, ele continuou amando o povo de Israel, no exemplo bíblico, apesar das traições, apesar de como o povo se afastava dele, apesar de como o povo se voltava para a idolatria. Você estudou sobre isso com o Alexandre, dando o exemplo lá do amor de Oséias. A sua esposa o traía, o abandonava, mas ele a recebia de volta. Então Deus utilizou esse amor para fazer essa comparação. Então, nós não merecemos o amor de Deus e jamais poderíamos conquistá-lo. Nós não temos ferramentas para conquistar o amor de Deus. Pelo contrário, nós fazemos coisas para nos afastar de Deus, né? O nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. É Deus quem transpõe o abismo, é Deus quem nos busca, é Deus quem diz ao homem onde você está, como aconteceu lá no Éden, né? Então, o amor de Deus por você e por mim é completamente espontâneo e voluntário. A sua única motivação é o seu próprio amor. E o autor nos pede para ler aqui o Salmo, Apocalipse 4, verso 11 e Salmo 33, verso 6, o que esses versículos nos dizem sobre a autonomia de Deus em relação à criação. Aqui diz que Deus criou todas as coisas pela sua vontade, apenas com a sua palavra todas as coisas vieram a existir. Então, Deus, ele nos fez, ele fez todas as coisas. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que nós conhecemos foi criado por Deus. Ou seja, ele é supremo, ele merece toda a glória, toda a honra, porque ele está muito acima da sua criação. Nós não poderíamos nem mesmo comparar como se fosse um animalzinho de estimação e nós amamos a ele, mas ele muitas vezes só quer o alimento, só quer a proteção que nós damos. Não tem como comparar. O amor de Deus ainda está mais distante de nós do que essa comparação, né? Então Deus criou o mundo por sua vontade, por isso ele é digno de toda a glória, é o que diz aqui o estudo. A quem o Pai amava antes da fundação do mundo. Então, será que Deus criou todas as coisas para que pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos amá-lo? Será que ele estava carente na eternidade lá? Ninguém me ama e eu preciso de alguém para me amar? Não. A Bíblia diz, em João no capítulo 17, verso 24, que Deus compartilhava amor com seu filho Jesus. Ele diz assim: me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus Cristo compartilhava amor com o Pai. Nós podemos dizer o Pai e o Espírito Santo, né? A Trindade compartilhava amor entre eles, sem necessidade, então, de que outros seres viessem para compartilhar desse amor. Deus apenas desejou compartilhar voluntariamente o seu amor. Ele não precisava receber amor, porque a forma como a própria Trindade se ama, se relaciona, é suficiente para Deus. Então, Deus não precisava de criaturas que fossem objeto do seu amor, porque ele já amava e também recebia amor, né?
ele escolheu criar o mundo e estabelecer um relacionamento de amor com suas criaturas. Isso é um ato de Deus, ele desejou isso e fez pela sua própria vontade. Então Deus não apenas criou esse mundo pela sua própria vontade, com um ato do seu amor generoso, mas também continua a amar voluntariamente os seres humanos, mesmo depois da queda da humanidade no Éden, e mesmo depois que todos vieram a pecar. Então, após a queda do ser humano, Adão e Eva, né, se afastaram do amor de Deus, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram aquele amor voluntário e por isso morreram. E essa morte impediu que eles continuassem recebendo o amor de Deus e compartilhando amor com Deus. Mas Deus criou então o plano da salvação que foi estabelecido anteriormente. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia deixa claro que que o plano da salvação ele ocorreu antes da fundação do mundo. Então, ele deu essa oportunidade para que eles voltassem à vida através do plano da salvação, para que pudessem continuar esse amor, né? Então, esse seu grande amor e misericórdia e graça, né, sustentou a vida deles por um período ainda, né? E abriu um caminho para reconciliar a humanidade consigo mesmo por meio do amor. E essa reconciliação também nos inclui. Aí o autor termina aqui perguntando: apesar do pecado e do nosso estado decaído, Deus continua concedendo amor a esse mundo. O que isso nos diz sobre o seu caráter? Essa verdade nos leva a amá-lo. Em 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, qualquer manifestação do nosso amor por Deus é porque ele nos amou, porque nós reconhecemos o amor de Deus, o infinito amor de Deus por nós. É por isso que nós ainda manifestamos algum desejo de servir a Deus, algum desejo de estarmos na presença dele, porque voluntariamente nós não poderíamos fazer isso. Não há nada em nós que nós pudéssemos fazer para nos aproximar de Deus ou para despertarmos nele algum tipo de sentimento que ele já não tenha oferecido a nós. Na parte de quarta-feira nós temos o título Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas utilizam esse texto para falar a respeito de predestinação, né, que também já foi tratado na lição dessa semana, mas não é sobre isso. Então Deus não apenas nos ama todas as pessoas pela sua própria vontade, mas também as convida a corresponder a esse amor. Ele nos dá capacidade de escolher e de aceitarmos ou rejeitarmos o seu amor. Então, quando nós amamos a Deus voluntariamente ou rejeitamos a Deus voluntariamente, isso está dentro do que é o amor, porque o amor ele não pode ser forçado, ele não pode ser uma prática em que as pessoas vão ser obrigadas. Não dá para amar robô, não dá para você programar um robô para te amar. Isso foge dos parâmetros do amor. O amor só pode existir num ambiente livre. E é isso que nós vemos na parábola contada em Mateus, no capítulo 22, versos 1 a 14. E o autor nos pergunta qual o significado dessa parábola. Então Deus convida todos para uma festa, mas muitos rejeitam o convite. E ao aceitarem, ele dá as vestes, ou seja, os recursos necessários para que a pessoa participe da festa. Então aqui a parábola fala de um rei que organiza uma festa e envia os seus servos para chamarem as pessoas para essa festa, mas eles não quiseram ir à festa, as pessoas não desejavam participar da festa. Depois de várias tentativas, os convidados continuaram ignorando o chamado. Para piorar, prenderam e maltrataram aqueles que foram enviados com o convite. Então, aqui é uma representação do amor de Deus por nós, nos convidando para participar com ele da festa, participar com ele do banquete, das bodas do Cordeiro, e muitas pessoas rejeitando o seu convite, porque não estão dispostas a se voltar para Deus, não estão dispostas a voltar os seus pensamentos para Ele. Então a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos.
Essa foi a declaração de Jesus ali. Ele ainda continua dizendo: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então, a mensagem foi dada a todos, né? Aqui foi uma representação do povo de Israel, né? O povo de Israel eram os convidados originais, mas eles rejeitaram e por isso Deus veio pessoalmente, Deus enviou os seus servos pessoalmente para nos incluir nesse convite. Então nós temos o episódio de um homem que se recusou a usar a roupa apropriada para o casamento e foi colocado para fora. Lembra que as roupas necessárias para o casamento foram também providenciadas pelo rei. Então, quando o rei providencia as vestes adequadas, isso é uma parábola sobre a justiça de Deus. Deus atribui justiça a nós através de Jesus. Quando nós somos convidados para a festa, nós estamos maltrapilhos, nós não podemos com as nossas roupas, ou seja, com os nossos atos de justiça, participar da festa, ir à presença de Deus. Mas a justiça de Cristo é atribuída a nós. Ele coloca sobre nós as suas vestes limpas, as suas vestes apropriadas. Algumas pessoas desejam entrar no céu, ou seja, desejam entrar na festa com os seus próprios atos de justiça. São aqueles lá de Mateus no capítulo 7. Eles dizem: em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Nós poderíamos incluir ali: guardamos o sábado, devolvemos dízimos, fomos à igreja, participamos do coral, participamos do ancionato, fizemos muito trabalho voluntário. Então, cada um tem as suas próprias obras para apresentar. E Jesus diz claramente ali: não os conheço, eu não conheço vocês. O contrário acontece com aqueles de Mateus capítulo 25. Ele diz assim: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês me visitaram. Quem são esses? São aqueles que receberam no seu coração o desejo de fazer o bem e fizeram de maneira tão voluntária que nem sequer perceberam. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. É Ele quem nos dá a dádiva de fazer coisas boas. Então, Deus não espera que apresentemos atos de justiça. Ele coloca a sua justiça e age através de nós. Então, toda boa obra que nós fazemos, nós devemos também a Ele. É Ele quem nos veste, é Ele quem nos dá as roupas necessárias para a festa. Aí então tem a declaração: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus fala isso lá no final. E o que significa isso? Aí o autor diz aqui que os que são finalmente escolhidos, os eleitos, são os que aceitam o convite do casamento. Na parábola, o termo trazido como chamar e convidar é a palavra grega kaleo, que significa exatamente isso, chamar e convidar. O que determina quem finalmente é eleito, que são os eclectos, a palavra grega é eclectos, é aquele que aceitou livremente o convite. Então, quando nós aceitamos livremente o convite de Deus, nós nos tornamos eleitos, nós nos tornamos aceitos para a festa. Então, o que nós precisamos fazer para entrar no céu? O que nós precisamos fazer para nos tornarmos cristãos, para nos tornarmos pessoas aceitáveis aos olhos de Deus? Apenas aceitar a justiça de Cristo sobre nós. É declarar: minhas roupas não servem, meus atos de justiça não servem, e por isso eu preciso da justiça de Cristo. Eu costumo ouvir muitas pessoas dizendo assim: aquele ali já é quase um cristão, porque ele faz isso, 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 ele vive assim, 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 ou ele já é quase um adventista, já é até vegetariano. Não pensem dessa forma. Pense que todos nós somos indignos da festa. As roupas, as vestes, quem nos dá é Deus. Somente as vestes de Cristo. Por quê? Para que você possa entrar na festa, você precisa ser fiel do dia que você nasceu até a sua morte. Não existe outra forma. Você precisa ser fiel em todos os mandamentos, desde o dia do nascimento até a sua morte. Quem de nós é assim? Ninguém. Então, somente quando Jesus Cristo coloca sobre nós a sua justiça, porque Jesus
teve uma obediência perfeita da lei, e ele atribui a nós não só o seu sacrifício, mas também a sua vida de justiça, a sua vida de atos de justiça. É isso que significa aceitar Jesus e participar da festa. Então, Deus é quem chama ou convida todos para a festa de casamento. A liberdade ela é essencial no amor e, por isso, é dado a nós o direito de rejeitar. Infelizmente, né, o autor até diz aqui, infelizmente nós temos o livre-arbítrio, porque se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, nós ainda estaríamos vivendo no paraíso. Mas Deus achou por bem desenvolver com o ser humano um relacionamento de amor, um relacionamento de liberdade. E nós hoje temos a mesma oportunidade que o primeiro casal teve, a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus e não obedecer. Então, os escolhidos são todos que aceitam o convite. Ele preparou coisas maravilhosas, coisas mais maravilhosas do que imaginamos. Tudo se resume à questão de amor e da liberdade inerente ao amor. Você já aceitou o convite para o casamento? Está vestido com as vestes nupciais, são as vestes de Cristo, né? Lá em Isaías, capítulo 4, tem uma parábola, uma profecia interessante, né? Que é uma espécie de uma parábola, que ele fala assim: naquele dia 7 mulheres andarão atrás de um homem e dirão: nós queremos o teu nome para nos dar honra. Ou seja, esse homem é Cristo e as mulheres somos nós, a igreja. Então nós estamos atrás de Cristo dizendo assim: nos dá o teu nome para que nós possamos ter honra. Ou seja, eu me chamo cristão porque ser cristão é algo que é honroso. Mas eu não quero. Aí as mulheres dizem: mas nós não queremos o teu alimento e não queremos também as tuas vestes. Nós vamos providenciar o nosso próprio alimento, as nossas próprias vestes. O alimento é a palavra de Deus, e nós vamos criando filosofias e ideologias, nós vamos inventando histórias e vamos nos afastando da palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós também não queremos a justiça de Deus. Nós queremos dizer: eu sou bom, eu faço coisas boas, eu faço caridade, eu tiro selfie aqui quando eu faço uma doação de cesta básica, achando que isso vai construir alguma coisa para o céu. Não, o que constrói alguma coisa para o céu é reconhecermos que nós somos indignos e que somente a justiça de Deus atribuída a nós, e que se há algo de bom em nós é porque Cristo está operando através de nós. É somente isso que pode nos capacitar para o céu. Na parte de quinta-feira nós temos o título Crucificado por Nós. Então Deus convida todos para um relacionamento com Ele. É isso que nós aprendemos na parábola lá do casamento. Os que aceitam livremente o convite desfrutam de resultados eternos. Na parábola do banquete de casamentos, muitos a quem o rei chamou não quiseram vir. Lá no verso 3 do capítulo 22 de Mateus. Então, pouco antes da crucifixão de Cristo, ele lamentou, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. Ele falou como uma galinha, né, reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas. Ele desejava fazer também ali com Israel, mas eles não desejaram, né? E embora a pena do pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu o caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e a terra. Enquanto isso, ele continua a nos amar, mesmo que não tenha a obrigação de fazê-lo, além de seu compromisso voluntário. Então ele já demonstrou todo o amor que alguém poderia demonstrar sendo crucificado por nós, mas mesmo assim ele ainda continua indo atrás de nós, ele ainda continua indo ao encontro do pecador, ele ainda enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus não se cansa de ir ao nosso encontro. É um amor teimoso, né? Tem até uma música que fala sobre isso. Aí o autor nos pede aqui para comparar João no capítulo 10, versos 17 e 18 com Gálatas 2, verso 20. Qual a mensagem desses textos? A mensagem que esses textos nos transmitem. Ali Jesus deu a sua vida. Ele diz que eu dou a minha vida voluntariamente, ninguém pode tirá-la de mim. Eu a dou e posso e tenho autoridade para retomá-la. E o apóstolo Paulo diz que por amor ele voluntariamente se entregou
por nós. Então, na manifestação suprema do amor de Deus, a cruz, nós vemos que Cristo se entregou por nós livremente. Ninguém tira a vida que é dele. Cristo tem vida em si mesmo, vida original, ele tem vida eterna. Então, ele pode ter vida, ele pode oferecer a sua vida e pode retomá-la. Aqui tem um texto do livro Desejado de Todas as Nações, que diz assim: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, têm sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante ao poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas a previu e tomou providências para enfrentar a terrível situação, e seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano de criar o ser humano envolvia a morte de Cristo. Ainda assim, ele desejou nos criar. Isso é maravilhoso. Então, a lição dessa semana, ela se resume basicamente a três tópicos principais. Eu separei aqui e gostaria de fazer esse resumo para que você tenha uma linha de pensamento quando você estiver na classe, quando você estiver lá com os seus alunos, tanto como professor ou participando de uma classe. O primeiro tópico é: o amor de Deus não depende de fatores, ou seja, não depende de algo que nós fazemos, algo que nós ofertamos para receber esse amor. O segundo tópico: é impossível medir o alcance do amor de Deus. Você não consegue mensurar o amor de Deus, não há nada que possa ser comparado ao amor de Deus para que nós possamos entendê-lo. Nós podemos apenas receber o amor pela fé. E o terceiro tópico: nós podemos resistir ao amor de Deus. Então nós devemos tomar cuidado para não nos opormos a Deus, para não resistirmos a Deus, e muitas vezes fazemos isso de maneiras tão sutis que nem sequer percebemos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e a nossa resposta de amor, segundo a Bíblia, é uma entrega total, uma entrega voluntária, uma entrega que cumpre tudo aquilo que Deus espera de nós. O amor de Deus supera todas as expectativas humanas, pois Ele oferece de boa vontade a sua graça e a sua misericórdia, também a sua compaixão, até mesmo às pessoas indignas. A noção do amor do Senhor muda nossa atitude para com as pessoas com quem nos relacionamos e que nada fizeram para merecer a nossa compaixão. Então, se nós entendemos o amor de Cristo e queremos ser semelhantes a Ele, nós devemos agir como Ele agiu, nós devemos ter compaixão mesmo daquelas pessoas que não fizeram nada para merecer, ou às vezes até fizeram algo para não merecer. O amor de Cristo, ele continua fiel a nós, mesmo quando nós nos opomos a ele. Eu termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio, com aquelas perguntas de sexta-feira, mas antes eu quero desejar a você um bom ano novo, que você possa entrar nesse novo ano aí junto com seus familiares, junto com as pessoas que você ama, mas principalmente tomando a atitude de estar mais perto de Deus, mais perto da sua palavra, ter mais comunhão com Ele através da oração, para que esse novo ano seja um ano de transformação de caráter, de mente e de coração, para que possamos a cada dia nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você vai ficar com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e nós voltamos na semana que vem, em um novo ano, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu, Marcos. Agora é comigo. Valeu, Alexandre. Graças a Deus, todos bem e podendo aí participar dessa nova série de estudo, pessoal. Vamos aqui, temos as perguntas para a consideração de sexta-feira. São perguntas bastante interessantes, algumas com umas respostas pessoais, cabe a você responder e colocar aqui nos comentários.
Mas a primeira pergunta é a seguinte: pior que pensar que Deus não existe seria pensar que Ele nos odeia. Como seria o mundo em que vivemos se Deus nos odiasse, pessoal? Como vocês achariam que o nosso mundo seria? Bom, diante dessa paisagem que eu estou aqui, acho que se Deus nos odiasse, nós não teríamos tudo isso tão lindo, né? A natureza, as flores, os animais, os bichos, a chuva que cai, rega a terra, prepara aí para a próxima colheita. Temos o sol também que aquece, também que energiza, né, as plantas e tudo mais. Então, assim, eu acho que se Deus não nos amasse, né, temos até alguns filmes de ficção científica que mostram um planeta caótico, onde nós não conseguimos nem respirar, sabe? O fato de você poder puxar assim o ar para dentro já é uma bênção para Deus, né? Então, é uma bênção que Deus nos dá. Então, assim, pensar num mundo onde Deus nos odiasse, reflita você também numa resposta bem interessante sobre essa pergunta. A 2. Por que existem tantos conceitos equivocados sobre o caráter de Deus no mundo? Como ajudar as pessoas a compreender melhor o caráter amoroso de Deus? Sabe, esses conceitos, eles na verdade se alinham muitas vezes aos pensamentos, né, dos leitores. Então, aquela velha prática que a gente fala, né, de você estudar um texto dentro do contexto, fazer um estudo temático de como Deus agia e age, porque Deus não muda, faz com que você entenda um pouquinho mais a palavra dele. Infelizmente, as pessoas, buscando talvez uma resposta mais curta, elas estudam os textos isoladamente e tentam aplicar o texto fora do seu contexto, e isso tende a distorcer completamente, né, o significado do que é Deus, do caráter de Deus, de como Deus age, né? Muitos pegam a Bíblia e podem achar que a Bíblia é machista, ao mesmo tempo que você olha, né, o privilégio que muitas mulheres tiveram. Então, assim, cada um usa a palavra de Deus de acordo com o seu próprio interesse, ao invés de fazer um estudo humilde, genuíno, buscando entender o que realmente a palavra de Deus quer falar e não aquilo que eu quero entender, né? Isso é bem importante. 3. Que mensagem então deve ser proclamada sobre o caráter de Deus? Como explicar essa mensagem a alguém que não está familiarizado com o amor de Deus, né? A mensagem que nós temos que proclamar é a mensagem, né, da lição de hoje. Deus ama com generosidade. Deus é amor. Mas quem não está muito familiarizado, por exemplo, quem foi violentado por um padrasto, por um vizinho, quem só recebeu pancada na vida, tem dificuldade de entender esse amor de Deus. E principalmente quem recebeu, né, como eu citei, recebeu esses maltratos de pessoas muito próximas. Porque o pai e a mãe, de certa forma, é um símbolo, né? É uma imagem daquilo que Deus é para nós. A gente fala, ó, Pai do céu, né? Então, imagine uma pessoa que foi violentada pelo pai. Quando se falar o Pai do céu, que mensagem, que imagem vai ser trazida para a mente dela? Então, é complicado falar, né, do amor de Deus para uma pessoa que nunca recebeu amor nessa vida. E, como a gente já aprendeu, né, que os meninos falaram, a fonte genuína de amor é Deus. Deus é amor, a definição de Deus. E a pergunta continua: quais evidências podem ser apontadas para demonstrar o seu amor e o seu caráter? Sabe? Você pode apontar a natureza, você pode... E aí eu vou adiantar na próxima pergunta, né? Falar sobre o amor de Deus é uma coisa fácil. Refletir esse amor é outra coisa. Que atos de santidade podem manifestar o amor de Deus aos que nos cercam? E aí vem, né, o que a gente está falando na pergunta 3. Nós podemos manifestar alguns atos com o próximo, com o necessitado, com os nossos familiares, né? Nós estamos aí numa época festiva, né, virada de ano. Você deve estar assistindo esse vídeo ainda nessa primeira semana, né, antes até da virada e um pouco depois da virada, aí na primeira semana de 2025. E aí você pode perceber quantas festas, quantas reuniões familiares, mas ao mesmo tempo muitas pessoas não têm a sabedoria para aproveitar essas festas e de repente pedir um perdão, pedir uma desculpa, sabe? Reatar relacionamentos. Não. Muitas vezes o nosso orgulho, nossos preconceitos são mantidos mesmo nessas épocas, né? Nós vamos para algumas reuniões e ficamos no canto, ficamos emburrados, não nos sentimos felizes muitas vezes, né? Porque enganoso é o coração do homem, né? Se a gente for deixar o nosso coração nos guiar, então cabe a nós termos esses atos de santidade, atos de perdão, de caridade, de abraço, de acolhimento, com certeza,
As pessoas, ao receber isso, vão entender um pouco mais de Deus. E não porque eu sou bom ou porque você é bom, mas simplesmente porque nós estamos entendendo um pouco mais desse amor de Deus. E ele precisa transbordar em mim e transbordar em você, nas pessoas que estão ao nosso redor. Beleza, pessoal? Encerramos aqui, foi rápido, né? Encerramos aqui a primeira lição e nos vemos então já na segunda lição, o amor da aliança. O tempo passa, o tempo voa, pessoal. Se Deus quiser, estaremos aqui para já a segunda lição. Mas antes de despedirmos, vamos então ter mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o nosso coração é capaz de sentir o Teu amor e como o Senhor nos ama generosamente, Senhor. Obrigado pelo mundo que tem nos dado, pelas oportunidades, pelas segundas e terceiras chances que tem nos dado a cada dia, Senhor. Muito obrigado que nessa nova série, nesse novo ano que vai entrando, Pai, nós podemos reafirmar os nossos votos, os nossos propósitos de estudarmos a Tua Palavra e de estarmos cada dia mais perto de Ti, porque a cada dia que passa, o Senhor está mais perto de vir, Senhor. Então, venha, Senhor. Estamos esperando e queremos estar preparados para isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, pessoal, então, até o segundo vídeo. Tchau, tchau.